Eu vou falar da provisão de Deus. E para mim falar da provisão de Deus, eu vou falar ela em 3 situações, 3 maneiras que a provisão de Deus chega até a nossa vida. 3 maneiras que Deus se move com provisão sobre a nossa vida. Eu vou falar da provisão que nós retiramos de Deus, a provisão que vem através da sabedoria que Deus nos dá, e a provisão que é para cumprir o propósito. Você vai compreender a geração que nós estamos vivendo. Eu estava um dia lá na agência onde o Beto era gerente, e aquele dia marcou muito a minha vida, porque eu falei para um irmão de uma outra igreja que era de outra cidade, uma sentença, e essa sentença entrou no meu coração. Eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido, nunca tinha... ninguém nunca falou isso, saiu do meu coração. Eu falei que nós somos a geração do filho pródigo, e aquilo entrou muito no meu coração. E a primeira provisão que eu quero que você compreenda é a provisão do filho pródigo. Se você tem sua Bíblia, deixe registrado, não precisa ler. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante, fala a parábola do filho pródigo. Jesus fala de 2 filhos, e ele fala que o mais novo filho chega para o pai e disse: pai, eu quero a parte da herança. Imagina comigo hoje, você que é pai, que tem filho adulto, o filho chegar para você, e você é uma pessoa bem sucedida, uma pessoa com posses, ele dizer: pai, desses 2, 3 apartamentos que o senhor tem, 2, 3 carros que o senhor tem, da empresa ou das empresas que o senhor tem, eu quero a minha parte da herança. Faz um pacote e me entrega. Como é que você receberia o pedido de um filho desse, irmão? Como é que você viria esta pessoa? Como é que você enxergaria esse indivíduo? Este filho, que é chamado de filho pródigo, este filho chegou para o pai naquela época que a cultura era muito mais radical do que hoje, em que isso era uma afronta absurda, porque herança só se recebe quando o pai morre. Vai pedir herança para o pai vivo? A geração do filho pródigo, quem está me ouvindo, diga amém. Está me ouvindo bem lá atrás, diga amém. A geração do filho pródigo é a geração que nós vivemos, aonde as pessoas têm a cara de pau de pedir para Deus todo a sua provisão, a sua riqueza, os seus benefícios, sem se importar com Ele. Porque aqui está mostrando que a herança é mais importante do que o pai. O filho não pensou como é que o pai ia ficar, o que ele ia sentir, se ele se ofendeu, se ele não se ofendeu, se ele gostou, se ele não gostou. Não, o filho não se preocupou com isso. Ele simplesmente disse: eu quero a minha parte da herança. E esta geração de filho pródigo, eu estou falando do Brasil, irmão, não posso falar do mundo, mas do Brasil eu posso falar. Você vê na televisão o tempo todo pessoas dizendo assim, afirmando assim: não, Deus falou, está escrito, Deus disse, Ele é pai, Ele tem que dar, Ele tem que dar, Ele tem que fazer, Ele tem que cumprir, não pode voltar. Quando já ouviram esse tipo de afirmação na televisão? Pode levantar a mão, não tem vergonha não. As pessoas dizendo que Deus tem que fazer, que Deus tem que dar, que Deus isso, que Deus aquilo, porque Deus prometeu, porque está na palavra, Ele tem que cumprir e acabou. É uma geração que se preocupa com o bem que Deus dá e não com o Deus que dá o bem. É uma geração que está preocupada com o benefício e não com o pai. Não está preocupado com o relacionamento. Até porque o filho pródigo demonstra que o relacionamento dele não tinha nenhum. Ele pegou toda a herança e ele foi embora. Transformou a sua herança em ouro e prata, porque se ele viajou para uma terra distante, não dava para levar em animais e bens. Foi transformado, foi transformado em father card. É father card, é isso que fala, não? Tá certo o meu inglês, será não? O cartão do pai.
Father Card, pegou a herança e foi embora. Sabe o que me choca nesta passagem? Não é a cara de pau apenas do filho de pedir a herança com o pai vivo, que já é uma coisa assustadora. Que tipo de filho é esse? Que a herança é mais importante que o seu pai? Não. O que me choca é que o pai podia dizer para o cara: não tem nada o que fazer na vida não, filho? Pega uma enxada, vai trabalhar, cara. Seu mané, vai inventar alguma coisa para fazer, rapaz, vai construir alguma coisa. Te vira, meu irmão. Que isso, seu mal educado, seu cara de pau? Não, o pai não falou nada disso. O pai não disse nada. O pai não questionou. O pai deu. É por isso que as pessoas fazem essas campanhas, essas correntes, essas novena, trizena, trezena e tudo que fazem. E você vê as pessoas dando testemunho que receberam e receberam mesmo. Você vê uma montoeira de testemunho de gente que não conhece nem o pai, não tem nem comunhão, intimidade e relacionamento, e receberam mesmo. E foi Deus que deu mesmo. Porque Ele é bom, porque Ele ama os seus filhos e porque Ele quer dar. Agora não é porque Ele deu que Ele está feliz, não é porque Ele deu que Ele ficou feliz, e não é porque Ele deu que vai dar um bom resultado na vida da pessoa. Alguém está aí? Não confunda Deus te dar e o resultado ser bom, porque a história nos conta que o resultado na vida do pródigo foi ruim, foi vexatório, foi vergonhoso, foi humilhante, foi sofredor, porque Deus deu a herança, mas não deu a sabedoria para administrá-la. Alguém está me ouvindo, irmão? Então Deus pode dar herança para o filho que pede e não tem relacionamento? Pode e dá, mas o resultado da herança é um resultado catastrófico. A Bíblia diz que ele gastou toda a herança. A Bíblia diz que na terra onde ele gastou tudo, veio uma grande fome, uma grande crise, e ele ficou no meio dessa crise. E a Bíblia diz que ele começou a trabalhar com porcos. Isso para o judeu é algo terrível. E ele queria comer a comida que o porco comia. Alguém está me ouvindo? Ele queria comer a comida que o porco comia, porque ele não entendeu que a provisão acaba, mas o Deus da provisão é eterno. A provisão termina, mas o Deus da provisão não termina, como não terminou. E a Bíblia diz que ele voltou para casa. Ele voltou, e o pai o recebeu. O pai o recebeu com amor, porque era filho. É o crente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele é filho, ele é herdeiro. E se ele teimar com Deus sobre a herança, Deus não vai teimar com ele, vai lhe dar a herança, mas esta herança não vai ter o resultado que deveria ter. Essa herança acaba, termina, e ele fica sem crédito para o resto da sua existência neste tempo. Escute o que eu estou te dizendo, se você crê na Bíblia. O filho voltou, o pai deu anel, deu vestido, deu a sandália, recebeu de novo, recebeu, mas a herança ele gastou. Ele só foi recebido como filho. É o crente que recebe a provisão por imposição, por teimar com Deus, por ficar forçando a barra. Ele recebe, ela termina, não faz o efeito, não tem o resultado que deveria, mas ele é salvo, ele continua salvo. Alguém está entendendo, irmão? Não perdeu a salvação porque foi um cabeça de baga e quis a herança fora do tempo e fora de propósito. Ele é salvo, o pai o recebe, o pai dá o anel, o pai dá a roupa, mas a herança não, a herança agora ele tinha recebido. A do outro estava lá, a dele não. Ele foi recolhido na casa do pai com salvação, mas passou um
período terrível na sua vida, comeu o pão que o diabo amassou, comeu comida de porco. Então essa é uma provisão, a provisão do filho pródigo, a provisão que eu forço, que eu teimo, a provisão que eu exijo, a provisão que eu exijo o direito de filho. Eu quero a minha herança, o pai dá. Quem está aí? Quem está aí, irmão? Tem uma outra provisão também, a provisão da sabedoria que Deus dá. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 31 ao 34. A Bíblia diz que Deus deu sabedoria a Salomão. Quando Salomão era novinho, Deus falou com ele: pede o que tu quiser que eu vou te dar. E a Bíblia diz que Salomão não pediu a morte dos seus inimigos, Salomão não pediu riquezas. Veja bem o que a Bíblia diz: Salomão não pediu riquezas, Salomão pediu sabedoria. E foi a sabedoria que Deus deu a Salomão, como dá sabedoria aos seus filhos, porque é Deus que nos dá sabedoria. Deuteronômio fala isso, 18, que Deus dá sabedoria aos seus filhos, para que eles enriqueçam. Então Deus dá sabedoria a você, Deus dá sabedoria no teu negócio, nos teus segmentos, Deus dá sabedoria para você crescer, e a provisão vir sobre a sua vida. E a Bíblia ainda diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá, e não lança em rosto. Quer dizer, Ele não fica dizendo não. A sabedoria é sobrenatural, irmãos. Irmãos, quando aquele povo saiu do Egito, 400 anos só fazendo tijolo de palha com barro, com lama, 400 anos só fizeram aquilo, e eles chegaram no deserto. De repente Deus trouxe uma sabedoria sobre eles. Um se tornou artífice, outro trabalhou com ouro, outro trabalhou com pedra, outro trabalhou com perfume, outro trabalhou com couro, com costura, e fizeram o tabernáculo. Homens que não faziam nada, veio uma sabedoria sobrenatural sobre eles, porque Deus dá sabedoria. E Deus deu sabedoria a Salomão. Ele não deu riqueza, Ele deu sabedoria. E a sabedoria de Salomão trouxe riqueza. Riqueza tal, riqueza tamanha. Quero deixar registrado para você registrar, só não precisa ler agora não. Que 1 Reis capítulo 10 versículo 23 diz que Salomão era um homem mais sábio do que todos os homens da sua época. E Salomão se tornou um homem, não dá para dizer que é bilionário, trilionário, ou que o lenário que queira falar dele lá. Bill Gates ia pedir para ele empréstimo. Acredite-me, ele construiu o maior templo, o maior não no sentido de tamanho, no sentido de beleza, de riqueza, que o judeu já viu. Ouro, pedras preciosas, a forma que foi feito, a maneira, a construção, os holocaustos que eram feitos, era algo surreal. A riqueza de Salomão era... A Bíblia fala no 10, que eu mostrei para você, que a riqueza do povo de Israel, do povo judeu com Salomão era tanta, que prata se tornou como pedra. Pedra e prata tinham o mesmo valor. Imagina você juntar pedra e prata ter o mesmo valor, para dar a ideia da riqueza que esse homem construiu. Como ele construiu? Com a sabedoria que Deus deu. E a sabedoria que Deus deu gerou na vida de Salomão um problema, chama-se autossuficiência, orgulho. Você já deve ter visto gente assim: não, é eu que sou inteligente, eu que faço, eu que aconteço. E Salomão foi perdendo a noção da onde veio a sabedoria sobre a vida dele. Salomão foi perdendo a noção que a sabedoria que veio sobre a vida dele foi uma sabedoria que veio do alto, e ele começou a se afastar de Deus. Você consegue imaginar isso, irmão? Eu até falei no primeiro culto que a sabedoria de Salomão eu questiono, porque ele casou com 700 mulheres. Esse cara não pode ser tão sábio, irmão. Não pode, não. É questionável a sabedoria de um homem desse, né? O cara casar uma vez, duas vezes, tudo bem. Aliás, para casar, segundo a Bíblia, o homem tem que dormir, né?
Adão dormiu, quando ele acordou estava casado. Ó, tua esposa. Então, para casar, o cara tem que dar uma cochilada. Quando ele cochila, ele casa. Quando ele viu, botaram a aliança no dedo dele. Agora, o cara dizer que é sábio e casou com 700, não, eu questiono, mas a Bíblia diz que ele é, eu vou crer na Bíblia. E o fato dele achar que era sábio, tinha controle, tinha sabedoria, e tinha o conhecimento, e sabia, e fazia, acontecia. Ele casou com mulheres que Deus disse que não era para casar. Irmão, o problema da sabedoria e da provisão é nós acharmos que nós podemos fazer as coisas do nosso jeito, a nossa maneira. Então, quando Deus te dá sabedoria para a provisão, e você não sabe usar a sabedoria que Deus te deu, e a provisão que Ele colocou na tua mão, é um risco. E a grande maioria das pessoas que tem sabedoria e provisão com sabedoria, tem dificuldade nessa área. Qual é a dificuldade? De entender que tudo vem dele, para ele, e é por ele. E é um território onde o orgulho anda muito. Muito. O orgulho anda muito. Quando tem muita sabedoria, o orgulho ele anda muito dentro desse território. No caso de Salomão, as mulheres que ele casava, de cada país ele casou com uma princesa, elas vinham com seus deuses. E o homem que construiu o templo mais extraordinário para adorar o Deus eterno, começou a construir uns templos menores. Fez um templo para Baal, Azera, Nimrod, e aqueles deuses tudo. Nimrod não era deus, era um guerreiro. Eu não me lembro desses deuses, mas ele construiu cada um que trazia um deus do Egito, um deus de Assíria, um deus dos países vizinhos. Ele começou a construir. Primeiro construiu os prédios, os templos, pequenininho, mas construiu. E daqui a pouco ele começou a cultuá-los. Cultuar imagem de boi, de peixe, de animal, de ave. Você está me ouvindo, irmão? Você está me ouvindo lá atrás, irmãos? A sabedoria que Deus dá ao ser humano, ela gera provisão. E a sabedoria com a provisão, que não entende o Deus que deu a sua vida, vai gerar morte também. Vai gerar problema. E tanto o filho pródigo, que recebeu a provisão e ficou sem crédito na sua existência, pensa como é que ficou a sua descendência. E Salomão, que recebeu sabedoria e gerou riqueza com a sabedoria, e o orgulho, quando ele morreu, a miséria começou a entrar na sua descendência, e foi entrando, e foi entrando, e foi entrando, e tudo que ele construiu, que era para permanecer, com a sabedoria que Deus lhe deu, os seus filhos destruíram em 2 gerações, não levou nem 3, de uma para a segunda geração, já eram tudo pobres, escravos. Alguém está me ouvindo? Então a provisão de Deus pode vir com a sabedoria? Pode. A sabedoria pode gerar riqueza? Gera. Mas é uma riqueza que se corre o risco de a nossa posteridade, os nossos filhos, não usufruírem da bênção. Nem a que eu teimo com Deus, nem a que Deus me dá capacidade e eu não dou glória para Ele, com certeza, para comigo. Agora tem a terceira forma de Deus trazer provisão sobre a nossa vida, que eu considero a única, com contexto e com propósito. É a provisão que vem a obediência, pela obediência ao propósito. A obediência ao propósito traz provisão, paulatinamente te enriquece e não acrescenta dores. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1 ou versículo 4, a Bíblia diz assim, que Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai da casa do teu pai, se alguém quiser corrigir, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. As famílias da terra serão abençoadas por você,
e você será uma bênção, será abençoado e será uma bênção. Digam glória a Deus. A obediência ao propósito traz a provisão de Deus. Abraão teve um chamado, uma palavra de Deus. Feliz o homem e a mulher que crê na palavra, porque Deus não disse aonde ele iria, não deu endereço, não deu data, não deu tempo, apenas fez um convite: eu quero transformar você numa nação, eu quero te abençoar, eu quero que você seja abençoado. E Abraão deixou a terra, que era o maior valor que um homem tinha na época, largou mão da sua terra, largou mão da sua parentela, largou mão da sua família e começou a caminhar nômade. Ele só pegou o que tinha e começou a caminhar nômade. Ele creu na palavra e ele creu no propósito. Olha para o seu vizinho aí e diz: meu irmão, você crê na palavra? E você crê que há um propósito de Deus para a sua vida? É uma pergunta válida para esse momento, porque a Bíblia diz que ele creu e começou a caminhar nômade. Caminhou. Eu não vou entrar em minúcias da história, mas Abraão, ele saiu e foi, e ele andou, segundo a Bíblia, ele caminhou pela terra prometida, ele caminhou por Canaã, e Deus disse: eu vou te dar essa terra onde você está pisando, eu vou desapossá-la dos amorreus, dos heteus, dos jebezeus, dos hereus, de todos os deuses que tinha ali, e vou dar para a tua descendência. Ele não tinha filho, irmão. Ele tinha 60 anos aproximadamente quando ele saiu de Ur, ou de Uz, e com quase 100, ou aproximadamente isso, ele teve Isaque. Então ele ficou mais de 30 anos esperando o filho da promessa, mas ele creu na promessa e ele cumpriu o propósito. É o propósito que faz com que a provisão de Deus chegue na sua vida. É o propósito que faz com que a provisão de Deus seja derramada na sua vida. É o propósito que faz com que a provisão de Deus enche os teus tesouros. A provisão de Deus não foi para a gente viver a bel prazer, segundo o nosso querer, no tempo que nós queremos, do jeito que nós queremos. Não, ela vem para a nossa vida para cumprir o propósito. E se eu estou disposto a cumprir o propósito, eu tenho que me preparar para vir a provisão de Deus sobre a minha vida. E a Bíblia diz que Abraão caminhou, peregrinou, e chegou o tempo que Sara morreu, seu filho Isaque precisava casar, e o resultado de quem obedece o propósito está em Gênesis 24. Se você quiser abrir, esse eu quero ler com você. Gênesis 24. Versículo 34, quem encontrou diz amém. E ele disse: sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico, deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Diga glória a Deus. Um homem se propôs a crer no propósito, um homem se propôs a obedecer o propósito, um homem se propôs a cumprir o propósito, a se sujeitar à vontade, sem ter nenhum tipo de tempo ou de promessa. Mas ao fim dos seus dias, a Bíblia está me dizendo que ele foi buscar uma esposa para o filho dele, no meio da parentela, e o seu escravo, o seu servo estava lá dizendo: Deus o enriqueceu muito, porque ele cumpriu o propósito. A riqueza da sua vida, ela está vinculada ao propósito. A riqueza da sua vida não é algo aleatório, não é algo, não é prazer pessoal, é propósito.
É propósito. Se você nasceu para ser o médico, o pintor, o eletricista, o doutor, o advogado, se nasceu para ser o empresário, o microempresário, se nasceu para ser o que você nasceu para ser, é o propósito de Deus para a sua vida. Dentro do propósito de Deus para a sua vida está a provisão de Deus para a sua vida. Você não pode trocar os valores. Você pode ser um filho e querer a herança fora do tempo. Você pode ser alguém e pedir a sabedoria e gerar recursos que não vão durar para a sua posteridade e vão trazer tristeza, como trouxeram para Abraão, que morreu idólatra, rico, mas idólatra. E eu não quero isso no meu currículo. Eu acredito que você não quer no seu currículo também. Agora você pode fazer como Abraão e dizer: Senhor, qual é o caminho? Todos os dias ele tinha uma direção, porque ele tinha vida diária com Deus. E ele foi crescendo, 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 porque você está num lugar de crescimento. Alguém está me ouvindo? Para você entender, um segundo homem com propósito no Primeiro Testamento. O propósito está em Gênesis, o resultado está em 24, 34 que você viu. O segundo homem está em Jó, capítulo 1, versículo 12, para deixar registrado. O diabo chegou na presença de Deus, junto com os anjos, os filhos de Deus segundo a Bíblia. E Deus disse: diabo, o que tu está fazendo aí? Onde é que tu anda? Ele disse: olha, eu ando rodeando a terra, né? Turista. E ele disse: você viu meu servo Jó? Eu disse: vi. O Senhor já o abençoa muito, né? Eu abençoo ele, sim. Pois é. Tira as coisas dele para ver se ele vai ficar abençoado. Toca nos bens dele para ver se ele vai continuar te servindo, te adorando, te obedecendo. E este foi o desafio que o diabo lançou. E a Bíblia diz Deus falou para o diabo no versículo 12: toca em tudo que ele tem, menos na vida dele. E você sabe que num único dia Jó perdeu todos os seus bens. Num único dia: camelos, bois, ovelhas. Inclusive ele perdeu a família depois. Alguém está aí, irmão? Ali havia um propósito. Eu não vou entrar em mérito, mas era um propósito. Deus não falou para Jó o propósito. Até o versículo 42 Jó não sabia do propósito. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo que você não saiba o seu propósito, mas se você permanece fiel em todas as circunstâncias, Deus muda a sua história, Deus muda a sua sorte e Deus muda a sua vida. A Bíblia diz que Jó permaneceu fiel. O primeiro desafio dele foi a mulher, porque a mulher desviou. A mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó olhou para ela: tu tá doida? Quando nós não tinha nada, Deus nos deu. Quando Deus nos deu, nós vivemos muito bem. Agora porque a gente perdeu tudo, eu vou amaldiçoar Deus? Ele disse: eu vim nu do ventre da minha mãe, eu vou voltar nu, não levo nada deste mundo. Se Deus me deu, foi Ele quem tirou. Eu continuo louvando o nome dEle. Ele não é Deus porque Ele me deu, Ele não é Deus porque Ele dá, Ele é Deus porque Ele é Deus. Aqui está um contraponto, uma contraproposta do filho pródigo, que não está preocupado com o pai, está preocupado com a herança. Jó disse: ele me tirou a herança, mas Ele continua sendo Deus na minha vida. Havia um propósito de guerra no mundo espiritual, e Jó foi o protagonista desse propósito. E por 6 meses, segundo os teólogos, 6 meses, Jó ficou ali, doente, físico, sem nada, sendo humilhado, envergonhado. Lê o livro para você ver. Ele passou tudo que você pode imaginar de ruim, mas ele foi fiel, e ele cumpriu o propósito do Senhor. E ao cumprir o propósito, que era dizer para o diabo que o homem serve a Deus não pelo que ele dá, mas por quem ele é, por quem Deus é na vida dele, o propósito foi cumprido. Qual foi o resultado? Está em Jó 42, versículo 12. A Bíblia diz que Deus deu para Jó o dobro de tudo que ele possuía. Aleluia! 3.000 ovelhas, agora tinha 7.000. 3.000 camelos, tinha 7.000. Tinha muita riqueza. E os filhos que ele perdeu,
Deus devolveu todos os 10, 3 filhas, só que agora devolveu filha bonita, porque as outras eram feias, irmão. A Bíblia diz que no Oriente não tinha filhas tão bonitas quanto a de Jó. Que Deus, quando você cumpre o propósito, Ele tem prazer em enriquecer a tua vida e te abençoar. Eu não sei se você está me entendendo, irmão. A Bíblia diz que Jó era rico. Deus poderia ter devolvido só o que tirou, irmão. Ele poderia ter dado só o que perdeu, pronto. Mas Deus não é assim. Quando você cumpre o propósito, a provisão sobrenatural de um Deus poderoso vem sobre a sua vida e Ele enriquece você. Propósito. A herança ficou para os filhos, a herança ficou para as filhas, que já não era cultura, mas Jó deu herança para as filhas também. Quebrou um protocolo, porque quando você cumpre o propósito, a tua provisão abençoa os filhos, mas abençoa as filhas, abençoa toda a tua posteridade. Quem está aí, irmão? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Para que você compreenda, eu não estou falando de velhice e nem de final de dias. Jó cumpriu o propósito. A Bíblia diz que ele viveu 120 anos depois do que ele passou. Então, se ele teve alguns anos de tribulação cumprindo o propósito, ele teve 120 anos de muita riqueza, porque Deus é um Deus que abençoa os seus filhos. Ele abençoa os seus filhos. Alguém está aí, não? Diga para o seu irmão: propósito atrai a provisão de Deus sobre a sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 25. Quem encontrou diz amém. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, o que você vai comer, com o seu próprio corpo, o que você vai vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olha as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam, o Pai celestial as alimenta. Vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e não tecem. Contudo eu lhes digo que Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, porque os pagãos, os incrédulos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Cada dia basta o seu mal. Quem está aí diga amém. Eu fico maravilhado, porque quando o Senhor Jesus disse: olha o lírio dos campos, Salomão não se vestiu como um deles, e vocês valem mais do que o lírio do campo. Então, se eu for fazer aqui uma interpretação, ele está dizendo: se vocês valem mais que o lírio do campo, e Salomão se vestia muito bem, mas Deus vai vestir vocês muito mais do que o lírio, eu vou ficar mais bem vestido do que Salomão. Eu mereço um Ricardo Almeida. Diga para você mesmo: eu mereço um Ricardo Almeida. Fala para você mesmo aí, irmão. Pastor, mas eu não sei quem é. Então fica com a Lacoste, pronto. Eu mereço um Lacoste. Fala para si mesmo: eu mereço um Lacoste, um Tommy Hilfiger. Porque é isso que a Bíblia está tratando com você. Ela está dizendo: se ele vestiu o lírio do campo melhor do que Salomão, e você é melhor do que o lírio, ele vai te vestir melhor do que Salomão. Mas do que ele está dizendo? Ele está dizendo: não se preocupe com essas coisas. O que ele está dizendo? Isso não deve tomar a tua preocupação, angustiar o teu coração. O que ele está falando? Não corra atrás das coisas que ele quer te dar, corra atrás das coisas que ele quer que você realize, porque o que for preciso ter para realizar, ele vai acrescentar. Diga comigo: propósito. Encha a sua boca, toda a igreja fala: propósito da minha existência é o motivo da minha prosperidade.
A Bíblia fala de comida, de roupa, porque nessa geração não dava para falar de Land Rover, não tinha. Mas se for preciso, ele te dá uma. Se não for, não tem problema, tu vai andar com um carro mais simples. Eu não vou falar da roupa de marca, que às vezes é só para se aparecer, mas vai falar de conforto, vai falar de uma casa boa, vai falar de família boa, em escolas boas, em contas pagas, em dívida sanada, em poder comer com a sua família num restaurante quando é festa, quando é aniversário, em poder pagar as coisas, em poder tirar as suas férias, em poder viver bem, em poder ter uma casa confortável, em poder refletir a grandeza de um Deus que você serve, para que as pessoas olhem para você e digam: eu quero servir esse Deus. Essas pessoas são abençoadas em tempo de crise. Mas tudo isso não é o alvo da nossa procura, não é o motivo por qual nos reunimos no domingo ou qualquer outra reunião. Tudo isso é o acréscimo, irmão, é acréscimo. Busca o reino, é o propósito, a sua justiça, é o meio, é o caminho, e essas coisas serão acrescentadas. A Bíblia está dizendo que Deus, aquele Deus, me entenda, igreja, aquele Deus que dá para o filho pródigo jogar fora a herança, porque ele teimou pela herança que não vai durar, esse mesmo Deus não dará ao filho que quer buscar o reino e a sua justiça, para que a vontade dele seja feita, não dará para você a sua provisão. Com certeza ele dará para você a provisão. O fato é se nós cremos ou se não cremos, porque a provisão vem para a sua vida através da obediência. Alguém está me entendendo? Elias viveu num momento de crise, fome, miséria, canibalismo houve em Samaria. As mães comiam os filhos. É horrível, mas está na sua Bíblia, leia, depois você vai encontrar. Nesse período de miséria e de fome, Deus disse a Elias: Elias, vai para o ribeiro de Querite. Eu dei ordem ao primo do urubu, o corvo, que Deus não ia mandar o urubu e dar mole para os flamenguistas. Eu vou mandar o primo. É verdade, né? Ordenei ao corvo que vai, te leve pão e carne. Não, se não pensa os flamenguistas falando, viu, Deus usa o urubu. Alguém está me ouvindo, irmão? Volta para cá. O corvo come carne. Deus usou o corvo para levar carne para o profeta. Porque quando tem crise, mas você está na obediência e no propósito, Deus supre tudo o que você precisa. Supre! E Elias comeu pão e carne, enquanto todo mundo estava passando fome, comendo cocô de pombo. Está lá na sua Bíblia, lê lá. Eles comiam esterco de pombo e canibalismo. Elias estava comendo pão e carne. Na sua mesa tem que ter fartura, irmão. Na sua mesa tem que ter aquilo que você gosta de comer. Gosta de queijo, tem que ter queijo. Gosta de mortandela, tem que ter mortandela. Gosta de presunto, tem que ter presunto. Eu gosto de pão com banana, então para mim fica fácil, né? É natural, eu gosto. Alguém está aí, não? Acabou a água do rio, porque Deus às vezes não mexe na circunstância do povo, daquilo que está naturalmente à nossa volta. Deus não mexe. Acabou a água do rio. Mas mesmo que acabou a água do rio, Deus falou para Elias: vai para Serepta. Lá tinha água, mas estava passando fome e miséria, que nem onde ele estava. Eu ordenei uma viúva que te sustente. Ele chegou em Serepta, ele encontrou a viúva, e ele disse para a viúva: faz um bolo e traz para mim. Ela fez o bolo, trouxe para ele. Ele disse: enquanto durar a seca, a farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija não vai se acabar. Ele, ela, o filho e os parentes que moravam na casa comeram um bolo todo dia, enquanto a fome estava lá fora, a miséria estava lá fora, a dificuldade estava lá fora. Dentro daquele lugar havia a provisão de Jeová Jiré, porque alguém decidiu crer, obedecer e ir. E Deus sempre estará mandando provisão para quem busca o propósito. Provisão, irmão, não é vaidade.
é cumprimento de propósito. Provisão não é historinha, provisão é fato, é real, está na sua Bíblia, mas não da maneira que você está me ouvindo hoje. Ele é assim. Hoje a provisão é para cumprir propósito, e ela cumpre. Por isso que Jesus, quando estava com 5.000 pessoas no deserto, naquele culto que durou o dia inteiro, ele chegou para Filipe e disse: Filipe, vamos dar de comer para esse povo, estão o dia inteiro aqui, tem que comer. Pessoas simples. Filipe disse: Senhor, nós não temos pão. Que bom. Nós não temos peixe. Que bom. Mas nós também não temos dinheiro. Que bom. Mas não temos de comprar. Que bom. Mas por que bom? Porque daí ninguém vai escrever no século 21 que todo mundo trouxe um lanchinho e todo mundo tinha. Senão os abobados vão escrever que não foi milagre. Agora eles vão ter que aceitar que 5.000 homens, 5.000 mulheres, fora as crianças, comeram e sobrou pão e sobrou peixe, porque a provisão vem aonde o propósito está sendo cumprido. 5.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças, mais de 10.000 pessoas comeram e se fartaram e sobrou, porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Alguém está aí, irmão? Pedro chegou desesperado em casa. Tem os cobrador de imposto, está cobrando o imposto de 2 dracmas, e nós não temos dinheiro. Como é que vai ser? Os caras estão cobrando o imposto. Pedro apavorado. Jesus, fica tranquilo. Eu já falei com um peixinho, amigo meu, e ele vai mergulhar no mar da Galileia. Tem um monte de ouro lá embaixo. Na época não tinha os recursos tecnológicos, não. O pessoal pegava aquele ouro todo, né? Virou um bocado de barco ali. E o peixinho vai pegar só o que precisa. Vai pegar a moeda, tu vai lançar um anzol, ele vai pegar um anzol, tu vai pegar o peixe, vai abrir o peixe, vai pegar a moeda e vai pagar o imposto. Porque quando você está no propósito, toda a natureza trabalha a teu favor. Alguém está me ouvindo, irmão? Quando você está no propósito, toda a natureza trabalha ao teu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Provisão é a coisa mais fácil do mundo, irmão. Por isso que o Senhor disse: busca o reino, que é o propósito. Busca a justiça, que é o governo do reino. E tudo o que for preciso, não importa o tamanho, o valor, não importa. Tudo o que for preciso será acrescentado na sua vida. O carro, a casa, o emprego, o recurso, a posição. Quando você busca o propósito de Deus para a sua vida, a riqueza é obrigado a vir junto. O anjo chegou para a moça e disse: moça, o Eterno precisa de uma virgem para ficar grávida. Isso implicava em casamento, família, risco de morrer, porque uma virgem grávida era adultério, ia ser morta. A lei mandava matar. E tinha que acreditar nisso, irmão. Nunca tinha acontecido na história de Israel. O senhor tinha que acreditar. O anjo disse: o Senhor precisa de uma virgem, precisa de você, Maria. E ela disse o quê? Cumpra-se em mim a vontade do Altíssimo. Propósito. E quando ela começou a gerar o propósito de Deus, e foi gerando, e foi gerando, e foi gerando, quando ela deu a luz ao propósito, tinha 3 camelos na sua porta, com ouro, com incenso e com mirra. Porque enquanto você está gerando o propósito, Deus está gerando a riqueza. Enquanto você está gerando o propósito, Deus está gerando a riqueza. Enquanto você está gerando o propósito, Deus está enviando a riqueza. Enquanto você está gerando o propósito, Deus está enviando o recurso. E quando o propósito precisa, o recurso chega. José e Maria receberam 3 tesouros que deu condições dele viver no Egito por 2 anos, comendo do bom e do melhor, porque o propósito traz recurso para a sua vida. Você pode aplaudir a Jesus por isso? E para muitos de vocês, você conseguiu ouvir uma mensagem sobre prosperidade inteira, sem falar de dízimo e oferta.
tá bom? É possível, você descobriu, porque esse é um lugar de crescimento. E eu quero orar pela sua vida nesse momento. Fica de pé.